Às vezes as aparências podem realmente enganar. Ela estava em idade escolar quando ela tornou-se uma assassina. Ela viveu 6 anos em fuga. Toda guerra resultaria em um massacre diferente. Falar sobre narcos que costumamos pensar em pessoas como Pablo Escobar ou El Chapo, homens impiedosos cercados por uma frota de soldados agressivos e leais, mas e se eu te contasse que algumas das coisas mais perigosas na América do Sul nos cartéis foram na verdade mulheres que fizeram? Estou falando das mulheres que apoiaram os perigosos barões das drogas através de seus momentos mais voláteis. Elas detêm divisões da droga do comércio e elas são implacáveis o suficiente para derrubar e executar os cartéis elas mesmas. Isso, afinal, são os homens que geralmente são associados à guerra, mas algumas mulheres podem quebrar esse padrão. Mas o que acontece quando as mulheres pegam em armas? Vamos ver algumas delas. Esta é lá, Katrina ou Maria Guadalupe Lopez Esquivel. Ela liderou com sucesso notório o esquadrão que deixou um banho de sangue para trás onde quer que fossem. Maria tinha uma família humilde no começo. Ela era filha de um fazendeiro e dona de casa. Ela cresceu na cidade de Tepel-Catapec, mas ela sabia que ela não iria ficar lá por muito tempo. Ela odiava a escola e ela nunca queria seguir uma vida normal. Em 2017, ela fugiu de casa e começou a morar com um membro do cartel Jalisco. Em Aguililla, Maria se apaixonou por Miguel Fernandes, que era de um alto escalão, um barão dos narcóticos. Mas Maria não entrou no cartel por amor a um homem, ela fez isso por amor à fama. E o dinheiro, dentro de meses, ela subiu no cartel de escada em escada e começou a ganhar muito dinheiro. E assim que ela fez isso, ela começou a mostrar nas redes sociais sua vida no cartel. E as regalias também. Em pouco tempo ela tomou o nome de La Catrina, um apelido que era a figura do festival, o famoso Dia dos Mortos. La Catrina tornou-se uma parte de uma gangue de jovens mulheres bonitas sicárias. O cartel usava sua beleza e olhares inocentes para atrair e matar membros das gangues rivais, mas como Maria queria continuar subindo no cartel, ela logo se tornou a líder de sua equipe e então ela se tornou a comandante de esquadrão. E ela e seu esquadrão eram responsáveis por vários assassinatos, extorsões e sequestro. Em outubro de 2017, a polícia mexicana estava cumprindo um mandado em uma casa quando foram emboscados por La Catrina e seu esquadrão. Foi um massacre depois de matarem 13 oficiais e ferir muitos outros. O esquadrão tacou fogo em 2 carros da polícia. A mensagem era clara que eles queriam guerra com a polícia. E lá Katrina se sentia invencível, mas os oficiais ouviram sua voz quando ela estava dando ordens para matar. Então eles sabiam que ela era a responsável pelo ataque, e eles sabiam que tinham que chegar até ela. Em 10 de janeiro de 2020, a Guarda Nacional recebeu uma dica sobre La Catrina. A localização eles não perderam tempo, e os policiais cercaram o local onde estava La Catrina e seu esquadrão, e um tiroteio violento se seguiu. Só que desta vez foi o esquadrão que levou o golpe. Mas La Catrina tinha sido baleada na jugular. Ela foi levada para o helicóptero enquanto todos os seus homens foram colocados de joelhos e algemados, mas aos 21 anos. Maria Lopez morreu dentro do helicóptero depois que ela perdeu muito sangue. Tudo que vem fácil, vai fácil. Cartel de Sinaloa. Esta é Sandra Avia Beltrán. Ela liderou uma parte do crime e teve relacionamentos tumultuados no cartel. E tudo culminou com um grande movimento que a derrubou. Sandra realmente não teve chance de vida normal, ela praticamente nasceu. No cartel de Sinaloa, sua mãe era uma notória contrabandista, e seu pai, Alfonso Alvia Quintero, foi o irmão do Rafael Carl Quintero, líder do cartel de Guadalajara. Sandra cresceu na década de 1960, assistindo a sangue frio os homens fazerem transações e difíceis negociações e recorrer à violência sempre que as palavras não eram suficientes. Esta era a língua que ela conhecia de uma idade muito jovem. AOS 13. Ela era contadora oficial do dinheiro do seu pai, e na mesma idade ela testemunhou um grande tiroteio. Sandra foi estudar jornalismo em uma prestigiada universidade, mas seus colegas se lembram dela como uma pessoa muito retraída, sempre suspeita. No entanto, isso foi apenas sua personalidade da faculdade, quando ela tinha 21 anos. Sandra começou a namorar Armando Carrillo Fuentes,
O chefe do cartel Juarez, na mesma época, ela se tornou uma figura proeminente no cartel de Sinaloa, supervisionando remessas de substâncias legais para os Estados Unidos, e seu relacionamento com Fuentes não durou muito tempo, mas ela teria muito mais, e seus 2 casamentos seriam mais táticos do que românticos. Mas seus maridos foram ex-comandantes da polícia, que se tornaram traficantes. Esses homens ajudaram a se esquivar da lei e se tornar uma figura enorme quando se trata de contrabando de substâncias. Ironicamente, ambos os maridos foram esfaqueados até a morte por assassinos contratados. Outro de seus supostos amantes era o próprio El Chapo. Ninguém sabe exatamente como era o relacionamento deles. Apenas uma coisa é certa, eles já foram muito próximos e Sandra foi a chefe de relações públicas do Sinaloa Cartel. Sandra teve mais um tumultuado caso com Juan Diego Espinosa. Ramírez, também chamado de Tigre, o Tigre tinha fortes conexões com o Norte del Valle Cartel na Colômbia. Este foi apenas a porta aberta que ela precisava através de Sandra. Os cartéis colombianos e mexicanos estavam agora unidos, e ela estava ganhando mais dinheiro para o Sinaloa do que nunca. Em 2001, os Estados Unidos apreenderam uma pesca de atum no barco, transportava 9 toneladas de neve branca. Imagine quantos mais realmente entrou no país antes da DR. Depois deste incidente, Sandra ganhou o apelido de Rainha do Pacífico. Ela também conseguiu centenas de oficiais em seu encalço, trabalhando duro para prendê-la e derrubar o Sinaloa Cartel. Ela viveu 6 anos em fuga e sofreu o sequestro de seu filho como resultado de seus meios violentos de negociação. Finalmente, em 2007, ela foi presa quando o oficial perguntou a ela que negócio ela estava. Ela disse venda de roupas. Embora ela fosse condenado e enviado para a prisão perpétua, ela permaneceu inflexível, falando que ela não deveria estar lá. Então ela reclamou, falando que tinha insetos em si mesma e providenciou álcool na comida e cigarros ao seu gosto. Quando lhe negaram a comida, ela alegou que seus direitos básicos estavam sendo violados. Em 2015, ela foi libertada e está agora morando em Guadalajara. Esta é Jocelyn Alejandro Nino. Ela era uma jovem assassina do cartel com uma história de horror. A vida de Jocelyn começou como muitas outras. Ela nasceu na década de 1990, em uma família relativamente pobre em Tamaulipas, no nordeste do México. Não está claro se sua família tinha laços com os cartéis locais ou se sua situação financeira a empurrou para o ilegal lado do trabalho. Mas desde muito jovem, Jocelyn tornou-se uma membra ativa do Golfo Cartel. Na verdade, ela estava em idade escolar quando ela se tornou uma assassina para eles. Esta é a época em que ela ganhou o apelido de La Flaca, em inglês. Isso significa a magra, como você pode ver. Ela era uma pessoa muito pequena em comparação com a enorme arma de fogo que ela estava segurando. Mas na tradição mexicana, La Flaca também é um esqueleto feminino. A Santa Nossa Senhora do Santo Morte, que às vezes era retratada em obras de arte para o popular Dia dos Mortos Festival, La Flaca tirou muitas vidas. Não se sabe exatamente como La Flaca subiu na classificação e chegou à assassina tão cedo. Mas a maioria das garotas de origem pobre começam sendo vigias da quadrilha, ou mesmo sendo GP de rua, são tratadas e maltratadas de todas as formas imagináveis antes que elas ganhem alguma autoridade, e nem tudo é fama e dinheiro. Isso tudo ficou muito claro em janeiro de 2015. Em 5 de janeiro daquele ano, alguém vazou essa foto de La Flaca para o público por Tamaulipas, uma página de jornalista cidadão, destinado especificamente ao crime organizado, vazaram a imagem rapidamente chegando a pessoas do Facebook e do Twitter. As pessoas foram fascinadas por esta pequena jovem com um sorriso amigável. Ficou gritante o contraste com seu colete à prova de balas e a grande arma de fogo que era. Ela era um figurona na gangue ou apenas uma soldada de infantaria. E outra coisa que se destacou e ganhou muita atenção foi o fundo de La Flaca. Não se parecem com as luxuosas vilas. Vemos em Narcos a verdadeira realidade da vida do cartel. Parece que apenas os poucos cães do topo conseguem viver luxuosamente, enquanto seus funcionários só arruinam suas vidas por eles. A foto de La Flaca era uma janela para a trágica realidade dos cartéis mexicanos. A foto teve milhares de curtidas online, mas esse foi o começo do fim para Jocelyn. Ela era um membro do Los Quadrilhas Ciclonas, liderada por Ángel Eduardo Prado Rodrigues a.k.a., também chamado de Ciclone 7.
Na vez que eles estavam em guerra com os Los Metros, eles tiveram fotos vazadas do cartel de La Flaca, e isso enfraqueceu o cartel e expôs os membros, fazendo eles alvos fáceis para a polícia e também para as gangues rivais, e La Flaca foi de fato um alvo. Clone 7 a enviou para lutar contra Los Metros do Rio Bravo, que era território de Los Materos. Todos os dias havia uma sentença de morte para ela. E, eventualmente, ela conheceu um verdadeiro grande final em 13 de abril de 2015. Policiais descobriram seu corpo desmembrado dentro de um freezer em um estacionamento em Madame, Tamaulipas. Durante todos os dias, os policiais continuaram encontrando mais pedaços de corpos espalhados pela cidade. Alguns estavam dentro de sacos plásticos. La Flaca só foi identificada graças à tatuagem dela, na qual ela escreveu Nino no seu braço. Este era o nome de sua família, mas também significava criança. É uma triste ironia que isso foi o que restou dela. Ela realmente era uma criança quando morreu em algum lugar entre o final da adolescência e início dos 20 anos. E para tornar as coisas ainda mais trágico, a autópsia confirmou que ela também havia sido torturada. Primeiro pelos Los Matros, estavam tentando obter informações sobre Los Ciclones, outros membros. La Flaca foi morta junto com outra mulher e um homem. É um ato horrível final. Los Matros tiraram fotos de seus corpos desmembrados e postaram em mídias sociais com a legenda: "Isso vai acontecer com todos os imundos que apoiam Los Ciclones." Melissa Margarita Calderón Ojeda La China. Ela era a comandante do Cartel Army. Ela era tão violento que chocou seus soldados, seus colegas homens e seus namorados. Às vezes, a aparência pode estar realmente enganando. Melissa Ojeda nasceu em 12 de agosto de 1984, no México. Quando ela tinha 20 anos, ela já tinha decidido seu destino. Ela ia ser uma líder de cartel e ela faria qualquer coisa. Melissa entrou no cartel Aloha em 2005, mais precisamente o Damaso Cartel, uma subdivisão do Sinaloa. Ela era implacável e ambicioso, e ela não se importava que a maioria dos criminosos ao seu redor eram homens. Ela poderia ser tão agressiva quanto eles, e quando veio a calhar, ela também usou seu charme feminino como forma de subir nas fileiras em 2008. La China era a comandante da unidade armada, e enquanto ela era comandante, a taxa de criminalidade na área aumentou várias vezes. Ela teve sede de sangue. Isso foi chocante até para os violentos criminosos em sua gangue. Ela matava policiais e sequestravam pessoas para extorsão e desmembrar inimigos de gangues rivais. Imagine que La China e sua unidade foram responsáveis por pelo menos 178 mortes, sempre que seus homens tinham uma missão bem-sucedidos. Ela os recompensaria com grandes sacos de pó branco. Mas em 2014, as coisas deram uma guinada para pior quando o líder do cartel Damaso El Big matou o namorado de Melissa. Eric Estibach foi concebido como uma mensagem para Melissa. Pode até pensar que ela se abalaria com isso e deixaria passar, mas a violência é o único meio que os cartéis entendem. Melissa estava certa de que ela queria sangue por sangue. Ela reuniu 300 soldados do cartel para ela e iniciou um novo cartel. Las Fuertes, junto com seu novíssimo namorado, Héctor Pedro Camarino Gomes, ele chamou a si mesmo El Chino, para ir de mãos dadas, mão com La China, até El Chino achava a sua namorada violenta demais. Mas nesse tempo, a polícia estava toda em cima dela a procurando, e ela continuava se movendo de cidade em cidade. Um dia ela mandou um de seus sicários para obter um carro novo para outra viagem. Ele arranjou alguns fornecedores para entregar o carro para Melissa. Quando eles entregaram o carro a ela, ela o matou o fornecedor apenas para evitar pagar o carro. O sicário levou um susto e ameaçou La China de IR. A polícia foi quando ela cortou seus antebraços e atirou na cabeça dele e o enterrou em sua vala comum. O namorado dela, o El Chino, viu isso e não aguentou a violência dela. Imagine ser violento para um membro do cartel. Imagine esse ponto. El Chino fugiu e correu direto para a polícia. Apenas eles poderiam lhe dar proteção contra La China e seu cartel sangrento, e desde então ele queria ficar vivo. Ele também entregou à polícia sobre a localização de Melissa. Em 20 de setembro de 2015, La China foi presa no Cabo San Lucas Internacional Aeroporto e ela estava tentando fugir do estado. Ela vai passar o resto de sua vida na prisão.